Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 18, Purificação Íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que os rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem perto de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de estudar as leis de Deus através do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Rogando a Ti que essas vibrações de amor e de paz, de refazimento físico e espiritual penetre em nossa mente, em nossos corações, em nossos corpos físicos, trazendo o alívio que sempre buscamos, o alívio de nossas dores, de nossas mazelas. À medida que o Teu Evangelho, Senhor, vá penetrando em nossa consciência e à medida que nós vamos vivenciando Ele em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor que o Senhor nos oferece a cada encontro. Mas te rogamos que fique conosco no decorrer de toda essa reunião. E graça vos damos por tudo, Senhor.
hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindo a mais uma terça-feira de estudos, fluidoterapia. Meu nome é Arthur Mondaini, sou um trabalhador da casa. E antes de começar, farei minha audiodescrição para auxiliar aqueles irmãos que não podem nos enxergar. Eu sou um homem de pele branca, estou vestindo uma camisa preta, uso óculos e atrás de mim tem uma parede branca com algumas plantinhas. Hoje falaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. E finalizaremos esse capítulo com o item 11, que faz parte da instrução dos Espíritos sobre a nova era. E nesse capítulo, o nosso irmão Erasto traz um comentário a respeito de Santo Agostinho, que diz o seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. E por que ele inicia dessa forma? Porque Santo Agostinho auxiliou de diversas maneiras na construção das bases da doutrina espírita. Muitas das orientações que tem no Livro dos Espíritos, no Evangelho, foram trazidas por Santo Agostinho. E aí ele continua: manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. E aqui nesse pedaço ele explica o porquê de Santo Agostinho participar da construção do Espiritismo, da doutrina espírita. Ele diz: Santo Agostinho foi um homem que construiu, ajudou na solidificação do cristianismo. E hoje ele vem ajudar na elaboração, na construção do Espiritismo. Ora, considerando que o Espiritismo não deixa de ser cristianismo, né? É o Consolador prometido, é o cristianismo na forma mais pura, mais clara. Por que não dar continuidade ao trabalho, né? Ele, se a gente olhar de uma maneira mais simples, a gente percebe que ele deu continuidade no trabalho que ele iniciou lá no cristianismo. Continuando, a mensagem de Erasto, ele diz o seguinte: como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade.
E aí ele diz, né, que ele teve o despertar dele quando em contato com a verdade. E aí vem aqui uma comparação com vários outros aqui, né? Primeiro ele fala de Santo Agostinho. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a alhures que não nos prazeres enervantes e fugitivos. E essa afirmação aqui, trazida por Erastus, né, está no livro de Santo Agostinho, Confissões, onde Santo Agostinho faz uma autobiografia contando como era a sua vida e também contando sobre esse despertar. Aqui ele não comenta sobre o despertar, Erastus não comenta, mas no livro Confissões tem lá a parte da conversão, que ele chama, Santo Agostinho intitula de conversão, que é onde ele estava num momento de muita aflição e ele escuta uma voz sugerindo que ele lesse, né, um livro. E aí eu acredito que por intuição ele entendeu que o que ele deveria ler era a Bíblia, né? No caso, na época não era a Bíblia ainda, eram as epístolas, né, dos apóstolos. E aí ele percebeu que ele tinha que abrir e ler a primeira passagem que ele encontrasse pela frente. E aí a passagem dizia mais ou menos assim, que ele deveria abrir mão dos, aqui ele diz, né, prazeres enervantes e fugitivos. Mas na passagem dizia para largar a bebida, largar a vida mundana e seguisse a Deus, seguisse a Jesus. E aí ele ficou muito tocado por isso, por essa passagem, e a partir daí ele começou de maneira mais firme a sua conversão, que é o título dessa parte onde ele retrata quando ele teve o despertar. E aí ele continuou aflito, mas entendeu que precisava mudar a sua conduta. E foi muito parecido, aí o Erasto traz uma comparação com o que aconteceu com Saulo. Ele diz o seguinte: quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a clamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. E o que Erastus quer mostrar com isso? Que eles também foram homens comuns, né? E que tiveram seu despertar. E a partir do despertar, eles seguiram a Deus, se aproximaram de Deus, de Jesus, e começaram a ter pensamentos mais claros, pensamentos mais livres
das amarras, dos sentimentos mais rudes. E o próprio Santo Agostinho, nesse mesmo livro, Confissões, ele relata o quanto o pensamento dele ficou mais liberto, o quanto ele conseguiu pensar de maneira mais inteligente, vamos dizer assim, ou mais pura, e o quanto isso ajudou a ele a cada vez entender mais o que Jesus dizia e, consequentemente, lhe ajudou a fundar as bases do catolicismo, né, que foi dito aqui pelo próprio Erasto na página anterior, onde ele diz que o Santo Agostinho foi um dos pais da Igreja. E por ele ter se aproximado de Deus e de Jesus, ele conseguiu ter uma sólida sólido entendimento para conseguir construir as bases da igreja, assim como aconteceu com Saulo, que era um homem da lei de sua época e conseguiu despertar, e a partir de então se denominou Paulo o apóstolo, né? E fundou as bases do cristianismo. Continuando, Erasto nos diz: podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. E essa passagem aqui, essa confissão, ele também deixou neste livro, Confissões. E nessa época, que foi... Santo Agostinho nasceu por volta do ano de 354 depois de Cristo. E ele morreu por volta do ano de 430 depois de Cristo. Ele viveu por cerca de 76 anos. E ele escreveu essa fala, né, de estou convencido que minha mãe me virá visitar, mostrando que ele acreditava já na vida futura, na vida após a morte. Também acreditava que o espírito continuava, né, como a mesma pessoa, era a mesma pessoa. Quando ele fala em dar conselho, ele mostra que ele também acreditava na comunicação com os espíritos. E que ele também acreditava que existia muito mais do que somente o ficar parado, né, que eles dizem, mostrando que a vida continua, né? Mostrando que a vida continua. E aí Erasto continua. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentia, se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder
a todos que o chamam. E isso mostra que, se no ano de cerca de 400 depois de Cristo, ele já conseguia compreender que existia vida após a morte, que existia comunicação com os espíritos, ele, 1400 anos depois de sua morte, ele já deve ter mostrou que consolidou esse conhecimento sobre a vida futura, entendeu de maneira mais clara o que significa isso, e após esse entendimento, muito provavelmente se propôs a trazer o que compreendeu sobre a vida dos espíritos para nós, através da construção do espiritismo. E aí, Kardec faz uma nota a respeito disso. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou, ou seja, Santo Agostinho agora vem com o espiritismo destruir as bases que ele fundou na igreja? E aí Kardec continua, certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito, o que não via como homem. E é interessante, porque quando ele ajudou na construção das bases do catolicismo, ele estava encarnado. E agora, na construção do espiritismo, ele não está encarnado, ele está como espírito. E aí, como espírito, Kardec bem anota aqui: liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Ou seja, ele está falando como espírito, ele está falando com sua alma liberta, enxergando muito além da prisão que é a carne, né? A gente, quando encarnado, não consegue ter uma visão ampla do que é a vida dos espíritos. E ele agora, Santo Agostinho, tem a oportunidade de trazer as ideias estando liberto. E aí Kardec continua: na Terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súncubos, e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Então ele traz uma compreensão maior sobre o que é o cristianismo, não somente aquela ideia de quando ele estava encarnado. Ele agora traz a visão dele como espírito, que é muito maior, muito mais ampla do que a de encarnado. Pôde, sem negar sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito.
né? Ou seja, o que ele disse antes sobre a vida futura, que foi trazido por Erasto, que está no livro Confissões, onde ele acredita que sua mãe Mônica, iria lhe visitar e trazer ideias sobre esta vida futura, proclamando na atualidade outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. E eu vejo isso como uma coisa até natural, porque imagina eu, né, ou você que está aí do outro lado me assistindo, escrevendo um livro. E aí, com o passar do tempo, eu percebo que esse livro ele não está 100% condizente com a realidade. Ele tem sim coisas muito importantes, mas não está completo. Está uma obra inacabada. Eu vejo como natural dar continuidade, trazendo uma nova edição do livro ou um livro que dê continuidade, que complete a sua obra. E como isso pode se torna uma coisa natural, por que Santo Agostinho não pode completar o seu entendimento atual como espírito, trazendo essas informações como espírito para a construção do espiritismo? Então eu vejo isso com uma certa até naturalidade. Ele, quando encarnado, trouxe uma parte do seu entendimento ou o entendimento que ele tinha naquela época, e agora, cerca de 1400 anos após sua morte, ele volta para concluir ou para dar continuidade, completando a sua obra inicial, que são as bases do catolicismo. E é interessante isso, porque faz pessoas que têm São Agostinho como referência a refletir também. Imagina uma pessoa que não é espírita, mas é um devoto de Santo Agostinho. Lembrando que Santo Agostinho não era só alguém da igreja, devoto da igreja, mas antes mesmo disso ele já era um filósofo. Então, não somente cristãos seguem Santo Agostinho, mas também filósofos. E aí ele acaba sendo o divulgador da doutrina espírita, atingindo pessoas que já eram devotos deles e causam uma reflexão nessas pessoas. Talvez até pessoas que negariam. E por ter Santo Agostinho como um dos elaboradores, ele toca também essas pessoas e ajuda na reflexão. E aí ele continua. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, né, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão.
ou seja, completa a sua obra, né? Pode, sem negar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando, na atualidade, outra coisa, não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos, que é o que eu disse sobre ele dar continuidade à sua obra, que, vamos dizer assim, estava inacabada. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Outros espíritos que vieram antes também ajudaram na construção do catolicismo ou do cristianismo e agora ajudam na elaboração do espiritismo. Então, vocês observem o quanto tem de natural e de importante ser Santo Agostinho um dos pilares na divulgação da doutrina espírita. Tá legal? Então, ficamos por aqui. E tenham todos uma ótima semana e uma noite de paz e de harmonia. Graças a Deus. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um banquete que o Senhor nos proporcionou na noite de hoje. Obrigado por todas essas bênçãos que foram nos oferecidas. Obrigado por todo amor, por toda misericórdia que o Senhor nos envolveu. Mas queremos te rogar, Senhor, que auxilie e ampare a esses irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nas ruas, Senhor. Toque, Senhor, cada filho teu, cada irmão, para que eles possam despertar e seguir esse reto caminho que levará até ti. Também queremos, Senhor, te agradecer por todas essas bênçãos, pela companhia dos nossos mentores espirituais, pela companhia do mentor espiritual desta reunião e da nossa casa. Bendita seja a nossa casa, Senhor. Que ela possa sempre nos acolher
e nos orientar. E muito obrigada por isso. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar encerrado a reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.